Boa tarde, meu nome é Márcio, sou professor de matemática. Hoje eu vou trabalhar com vocês uma questão do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, questão de número 168 do caderno cinza. Essa questão em particular, ela tem um nível de dificuldade elevada. É uma questão que trabalha com porcentagem. Porcentagem é um tema muito recorrente em exames de vestibular e em provas de concurso público. Existem várias maneiras de resolver esse exercício aqui. A mais vista pelos estudantes do ensino médio e no fundamental é através da regra de 3. Vale lembrar que é um exame, ou seja, tempo e espaço são preciosíssimos. Então eu vou resolver com vocês hoje de uma maneira mais prática que envolva menos tempo e menos espaço, beleza? Antes de começar a resolver, a gente precisa relembrar algo que a gente aprendeu provavelmente no ensino fundamental referente à porcentagem. É um conceito bem simples. Vamos rever? Fiz aqui alguns exemplos. Então, 30% equivale a 0,30 ou 0,3. Por que isso acontece? Voltamos aqui nesse exemplo aqui de cima. 20% nada mais é que uma representação percentual. Ou seja, isso equivale a uma fração. A mesma coisa que 20 sobre 100. 20, que é o numerador, dividido por 100, equivale a 0,20. Se eu efetuar esse cálculo, chego ao resultado de 0,20. Então, 20%, que é uma representação percentual, equivale a uma fração, 20 sobre 100. E se eu dividir o 20, que é o numerador, pelo denominador 100, chego a esse resultado do número decimal, que é 0,20. Esse é o objetivo principal de relembrar. 20% equivale a 0,20. É isso que a gente vai treinar, esse conceito que a gente precisa para desenvolver o nosso cálculo e facilitá-lo. Então, outros exemplos. 30% equivale a 0,30 ou 0,3. 12,5% equivale a 0,125. 50% equivale a 0,50 ou 0,5. Se fosse 5%, 5% equivale a 0,05. Se fosse 3%, 0,03. 15%, 0,15. E assim sucessivamente. Esse conceito básico que a gente precisa ter em mente para conseguir facilitar o nosso cálculo e a nossa linha de raciocínio. Vamos então à leitura do enunciado. Questão 168 do Enem, de 2015, caderno cinza. Segundo os dados apurados no censo de 2010 para uma população de 101,8 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais de idade e que teve algum tipo de rendimento em 2010, a renda média mensal apurada foi de R$ 1.202. A soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total de rendimentos dessa população considerada, enquanto que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Qual foi a diferença em reais entre a renda média mensal de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais ricos e de um brasileiro que estava na faixa dos 10% mais pobres? Aí tem as alternativas: A, R$ 240,40, B, R$ 548,11, C, R$ 1.723,67, D, R$ 4.026,76 ou E, R$ 5.216,68. Então ele quer saber essa diferença. Que diferença? Entre essa faixa, entre essa renda dos 10% mais ricos e entre essa renda dos 10% mais pobres. E qual é a linha de raciocínio que eu tenho que ter para resolver esse exercício? Então, o primeiro passo é a gente transformar esse enunciado em uma linguagem matemática para facilitar o nosso cálculo. Como? Eu posso chamar essa faixa dos 10% mais pobres de P. Eu posso denominar também essa faixa dos 10% mais ricos de R, beleza? Aí eu vou coletar as informações principais do enunciado para transformar em uma linguagem matemática. Primeiro, ele quer saber qual foi a diferença. Também destaquei esse valor de R$ 1.202, que é um valor que a gente vai utilizar no cálculo, porque é a média mensal apurada. E esse parágrafo aqui inteiro, porque é aqui que o enunciado nos dá a dica de qual caminho a gente tem que percorrer
para chegar no cálculo dessa diferença. Aqui ele informa que a soma dos rendimentos mensais dos 10% mais pobres correspondeu a apenas 1,1% do total. Também nos informou que enquanto que a soma dos rendimentos dos 10% mais ricos correspondeu a 44,5% desse total. Vou transformar essa informação aqui, esse parágrafo inteiro, em uma linguagem matemática. Aqui. Os 10% dos mais ricos corresponde, ou seja, é igual a 44,5% de R$ 1.202, que é o valor total, né? E os 10% dos mais pobres correspondeu a 1,1% do valor total, que é R$ 1.202, beleza? Feito isso, a gente vai começar a calcular. Então, primeiro a gente calcula essa parcela dos mais ricos, depois calcula a parcela dos mais pobres, por fim calcula a diferença. Agora a gente parte para o cálculo em si. Vamos calcular o primeiro passo, que é aquela taxa percentual dos 10% dos mais ricos. 10% vezes R é igual a 44,5% de 1.202. Vou transformar essas representações percentuais, que é o 10% e o 44,5%, em números decimais, que foi aquilo que a gente viu no início do vídeo. 10% equivale então a 0,10 e 44,5% equivale então a 0,445. Ficou 0,10 vezes R é igual a 0,445 vezes 1.202. Vou efetuar essas duas multiplicações aqui, ó, 0,445 vezes 1.202. Efetuei o cálculo, passo a passo, deixei aqui ao lado, destacado em vermelho, resultou em 534,890, ou 0,89. Então, o resultado da multiplicação deu 534,89. 0,10 vezes R é igual a 534,89. Esse 0,10 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade, fazendo sua operação inversa, que é a divisão. Então, R é igual a 534,89 dividido por 0,10. Esse cálculo também eu efetuei passo a passo, cheguei no resultado de 5.348,9. R é igual a 5.348,9. Esse é o valor dos 10% dos mais ricos. Vamos partir agora para a segunda etapa, que é calcular os 10% dos mais pobres. 10% vezes P é igual a 1,1% de 1.202. Assim como a primeira etapa, nessa segunda etapa a gente primeiro tem que transformar as representações percentuais, que nesse caso é 10% e 1,1%, em números decimais. 10% equivale a 0,10 e 1,1% equivale a 0,011. Ficou então 0,10 vezes P é igual a 0,011 vezes 1.202. Faremos então primeiro essa multiplicação aqui, ó, entre o 0,011 vezes 1.202. Deixei ela aqui ao lado, efetuei passo a passo. Chegamos no resultado de 13,222. Então, o resultado dessa multiplicação deu 13,222. Ficou então 0,10 vezes P é igual a 13,222. Esse 0,10 que está multiplicando um P vai passar para o outro lado dividindo. Se ele está multiplicando, passa dividindo. P é igual a 13,222 dividido por 0,10. Efetuei esse cálculo passo a passo também, deixei aqui destacado ao lado, em vermelho. Deu o resultado de 132,22. Esse é o resultado da parcela dos mais pobres. P igual a 132,22.
Agora vamos para a terceira etapa, que é para calcular a diferença entre os 10% dos mais ricos e os 10% dos mais pobres. O valor de 5.348,90 menos o valor de 132,22. É um cálculo de subtração simples. Montei o cálculo, 5.348,90 menos 132,22 resultou em 5.216,68. É importante colocar vírgula embaixo de vírgula, centavo embaixo de centavo e real embaixo de real. Então o resultado nada mais é que a alternativa E. Ó. Alternativa E, R$ 5.216,68. Então, pessoal, a gente resolveu aqui um exercício difícil do Enem através de um método simples de cálculo de porcentagem. Lembra que eu disse que a maioria resolve através da regra de 3, aquilo que é ensinado no ensino fundamental e médio. Se a gente fosse resolver através desse método, gastaria-se aqui, ó, no mínimo 2 folhas. Só a critério de curiosidade, ó, eu resolvi através da regra de 3, montando a regrinha de 3, passo a passo, cálculo por cálculo, no mínimo 2 folhas, beleza? Então, muito obrigado por terem resolvido comigo esse exercício. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.